E mais uma vez, com a liturgia da palavra em mãos, o evangelho de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 8, e dos versículos 14 ao 21, que tem como tema: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Jesus respondeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, vendo vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vos recolhestes cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, da sexta semana do tempo comum, na liturgia da palavra. Mais uma vez estou diante do Evangelho, como sempre, todos os dias. Eu leio o Evangelho, faço o meu humilde comentário, E hoje é Jesus em meio ao mar, dentro da barca que é a igreja, esta barca que significa a igreja. Ele vê os discípulos discutirem com a falta de pão, Existe ali um pãozinho só, e Jesus notou eles discutindo sobre falta de pão. Jesus os repreendeu, falou sobre a falta de fé deles, que eles estavam ali com o pão da vida, que é Jesus, vendo os milagres, feitos por Jesus, 2 multiplicação de pães que Jesus fez, ali na frente deles, E Jesus os adverte, faz um alerta para eles não caírem na fermentação dos fariseus, e de Herodes. Não cair na cilada de Herodes, não ser como os fariseus que não acreditavam em Jesus, Estando com Jesus, já tem de tudo, Jesus é o pão da vida. Quem tem ele, nada falta. Ele sacia a fome espiritual e também a fome material, do nosso corpo. Como a gente viu dias atrás, Ele fazendo tudo isso, E ainda tinha gente que duvidava dele, que ele não seria, o Messias. Tinha que fazer sinal maior para provar que ele seria o Filho de Deus, o enviado de Deus, Os fariseus fizeram isso.
né? Exigiram isso dele. Mas Jesus, ele pede aos discípulos para terem cuidado, para não ser como esses fariseus e Herodes, né? Que antes eram inimigos, né? Herodes e os fariseus, e se uniram para matar Jesus, né? Mais tarde. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, né? Estou aqui com vocês, né? Jesus dizendo, e vocês ainda ficam duvidando ainda ficam preocupados, né? Os discípulos, eles eram estavam no começo da conversão, né? Da vida cristã. É como a gente, quando é novo, assim na vida de igreja, quando começa a escutar Jesus, a ler a Bíblia, a escutar os pregadores, né? Que não vai entendendo nada no começo e no passado dos tempos que vai se desenrolando, vai aprendendo as coisas, né? A vida cristã, ela é um processo, né? É um mistério que se desenrola durante a vida toda, né? Deus é um mistério que você estuda a vida inteira e nunca chega no fim. É só ver essas pessoas, os padres com mais de 80 anos, né? Eles ainda estudam para aprender, né? Porque nunca chega no fim. Quanto mais estudar, mais você aprende. Pois assim é Deus, Ele é um mistério, né? Não é da noite para o dia que a pessoa se torna um conhecedor da palavra de Deus, uma pessoa assim que entende de Jesus, de Deus. Você vai aprendendo durante a sua vida, ou seja, a sua vida, a nossa vida, a nossa conversão, ela vai se desenrolando durante toda a nossa vida. Não é só dizer que aceitei Jesus ou que eu sou católico, não é desta forma. A gente vai mostrando isso durante o tempo, né? O tempo vai amadurecendo a gente na fé, no conhecimento. Jesus advertiu, né? Os discípulos, né? Pediu que eles não fossem como os fariseus que estavam acompanhando Jesus, no pé de Jesus, não para converter, estavam por hipocrisia, né? Para pôr Jesus à prova, encontrar meios de rebater Jesus, né? Assim como Herodes também, foram eles que mataram Jesus, né? Existiam também os mestres da lei, que se infiltravam dentro das leis, né? Modificando as leis conforme a vontade deles, para beneficiá-los, tornando as leis duras demais para os mais pobres, os mais carentes, né? Então, muito cuidado com a preocupação de pão, de comida, né? No Pai Nosso ensina que nós devemos pedir todos os dias o pão de cada dia, né? Já nós aqui, nós somos como esses fariseus, né? Aliás, como os discípulos, né? Que Jesus chamou a atenção aqui, que estavam preocupados com o pão. Até uns dias atrás, uns anos atrás, as pessoas construíam aqueles paióis, né? Para armazenarem farinha, goma, milho, essas coisas, né? Aquele objeto feito de madeira, né? Que era tudo feito manual, braçal, no serrote, né? Faziam aquilo ali, acho que o nome é esse, né? Paiol, acho que é assim o nome, né? Para armazenar para o ano inteiro, né? E depois apareceu os tubos, né? Aqueles tubos feitos de zinco que a gente armazenava para ter segurança, né? Ter a certeza de que a gente pudesse ter o que comer o ano inteiro, né? Jesus pede para a gente não se preocupar com isso,
que ele dá, assim como ele dá aos pássaros, né? Os pássaros que não trabalham, não colhem, mas comem todos os dias, né? As preocupações com as roupas, né? Em outras passagens das escrituras falam nisso, né? Ele faz aquelas flores nascerem bonitinhas, as flores dos campos, né? Assim também ele faz com nós, né? Ele dá o vestuário. Então não precisa a gente ficar preocupado com essas coisas. O mais interessante, o mais importante é a gente preocupar com o pão da vida, que é Jesus Cristo. É ter Jesus em nossos corações. O restante das coisas irão aparecer no dia a dia, né? Mas nós somos fracos, a gente se preocupa, né, com o amanhã. E tem gente que se preocupa a ponto de tomar, né, dos outros, de matar os outros para adquirir, para acumular para si, né? Então muito cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, né? Os discípulos que andaram com Jesus viu as parábolas, ele contando as parábolas. Então ele se surpreendeu em ver eles discutirem ali na barca, porque só tinha um pão só, né, para se alimentarem, né? Acho que se fosse com nós também não seria diferente, né? Iríamos preocupar, é claro, mas é como eu digo, a fé da gente, a conversão da gente, o relacionamento da gente com Jesus e com Deus vai se desenrolando no passar dos tempos, né? É um processo que dura a vida inteira. Quanto mais você vai ficando mais velho, mais sabido você vai ficando em relação ao conhecimento com Deus, né? A intimidade com Deus. É claro, se a gente estudar, a gente tem que procurar o conhecimento, né? Então, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, né? Que foi eles que mataram Jesus, que não estavam com o sentido, que não estavam preocupados em aderir, em seguir Jesus, mas de apanhar ele, né? De matá-lo, de rebater aquilo que ele retransmitia para as pessoas, né? Trazido por Deus, enviado de Deus. Eles não estavam com a intenção de se converter, de aderir ao mestre, mas de matá-lo, porque tinham inveja dele, tinham ciúme do novo rei. Eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, esta é a minha pregação de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. O tempo é curto, tenho que parar por aqui. Tchau.